Olá a todos. A galera vai chegando. Hoje mais uma pandemia cultural com uma convidada para lá de especial, Ianaê Vasconcelos. Esse é um assunto bem interessante sobre música, gênero, feminismo. Vamos bater esse papo aqui. Só esperando ela chegar. Lembrando que amanhã tem minha live com o ex-ministro Juca Ferreira. Assim que a Ianaí aparecer, a gente começa. John, querido. Depois vamos marcar um papo com a gente, viu? Aguardando aqui, só a chegada da Ianaí. Tá, chegou. Vamos ver se a conexão vai ajudar. Boa tarde. Oi, querida, só não tô lhe vendo. Eita, acho que vai ter um probleminha técnico. Tu me espera se eu mudar a rede, porque eu acho que esse Wi-Fi não é muito bom comigo, Então, beleza, tranquilo. tá? Questão de um Tá, minutinho, um segundo. tá Desculpa. certo. Tranquilo. Galera que for chegando, aguenta aí. Hoje eu vou bater um papo aí com a Ianaí Vasconcelos. Vai ser um papo que promete. Quem não me conhece ainda, eu sou Abner, sou jornalista, músico. Venho fazendo uma série de bate-papos que eu batizei de Pandemia Cultural. Vocês podem seguir o perfil oficial do Pandemia Cultural, que a partir de semana que vem vamos estar exclusivamente lá. Só aguardando aqui a Inaí fazer a troca de rede, para a gente começar esse papo hoje. Ela que é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer ano passado e venho acompanhando, mesmo que à distância, a caminhada dela na música. Ela que traz um debate muito legal dentro da, especialmente dentro da música erudita, inclusive. E a gente vai conversar sobre isso. Agora acho que vai dar certo. E Opa, agora? agora deu certo. Que bom, que bom. Querida, antes de mais nada, lhe agradecer imensamente a disponibilidade. Fico muito Imagina, feliz de verdade. imagina. Eu tive a honra de lhe conhecer ano passado, na minha passagem pela escola de música. E embora a Sim, eu gente lembro.
a gente não tenha trocado ideias assim pessoalmente, de fato, mas você foi uma pessoa que eu passei a acompanhar, que você tem uma coisa que eu gosto muito e até pensando comigo mesmo assim, pô, eu queria ter conhecido a Yanaê um ano antes, que talvez eu tivesse tido uma melhor vivência dentro do ambiente da escola de música. Não foi lá uma experiência muito interessante para mim, que venho de um outro ambiente e que com alguns elementos que eu senti muita falta nessa vivência, são elementos que você traz muito e que a gente vai conversar. Como expliquei quando eu contactei você, né? Eu venho fazendo uma série de lives e entrevistando uma galera sobre os mais diversos assuntos, geralmente artistas e produtores. Essa live ela fica para sempre, né, no IGTV, mas eu venho postando minhas entrevistas no YouTube também, de entrevistar uma galera muito massa da música potiguar, e essa semana eu vou começar a ampliar, e vou ter uma ampliada assim de peso amanhã, né, que é o dia que eu comemoro um mês, aliás, e vou poder Do entrevistar pandemia. o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Eu vou ter Uau, que bacana! Que o bacana! negócio, eu resolvi levar a sério a coisa, né? Então vamos Que levar a sério de massa! verdade. Mas assim, todos os entrevistados Massa! para mim são muito especiais e não seria diferente com você. Assim, eu realmente me sinto muito honrado de poder estar conversando contigo. Imagina, imagina. Deixa eu só Preciso fixar o só comentário. agradecer o teu convite. Eu fiquei muito feliz que tu assistiu a última live Uhum. e, e interagiu, né? E eu acho que é um desafio das lives, assim, as pessoas entram e saem, tem muita coisa acontecendo, e Sim. você prender a atenção de alguém com a fala, porque não tem um PowerPoint, eu não sou uma pessoa famosa e nem nada. Então, prender a atenção pelo material, pelo conteúdo, foi muito significativo para mim. Mesmo tu entrando em contato depois, me convidando para participar aqui do Pandemia, né? Achei Uhum. bem legal, fiquei bastante feliz, porque eu também te conheço da escola de música. Foi um período curto ali na disciplina de Aham. metodologia da pesquisa, e eu realmente sinto muito que a tua experiência com a escola de música tenha sido uma experiência não tão bacana assim, né? Eu Sim. imagino que por conta de algumas matrizes conservadoras ainda, assim, Uhum. algumas recusas ao debate. Mas eu fico muito feliz de ouvir assim, eu queria ter te conhecido antes, talvez tivesse me motivado. Eu fico bastante feliz, Abner. Obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Que nada. E eu já vou entrar já numa questão, já que você tocou nesse ponto, eu já vou, antes de entrar propriamente em você, porque a gente passeia pelo perfil também, os assuntos vão e voltam. Certo. Eu já vou jogar você quanto pesquisadora e uma observadora, né? Porque como pesquisadora você observa muito e traz as questões mais políticas para esse universo. Eu vou perguntar assim já de cara, na sua opinião, por que é que o ambiente musical acadêmico é tão despolitizado? Olha, e é só. Eu me arrisco a dizer aqui com base em experiências, né? Que é a Uhum, música. A música, ela tende a ser essa arte mais neutra, né? Que a gente não gosta muito de se envolver com política, a gente recusa discursos políticos, a gente não entende que a política faz parte. Mas tudo isso tem a ver, Abner, e isso aparece muito nas leituras que eu faço, do que a gente entende por música. Então, se a uhum, gente, na graduação, se nós somos ensinadas a definir músico, que já é bastante problemático, porque eu, como pessoa que tendo a me alinhar com o pós-estruturalismo atualmente, eu não entendo uma concepção única para definir um fenômeno como é a música, por exemplo. Então, se a gente é ensinada a pensar a música como essa organização de sons agradável ao ouvido, isso uhum, já é muito problemático. A gente transforma a música, esse fenômeno complexo, um processo historicamente situado, socialmente situado, em simplesmente uma matéria sonora.
E a música é som também, mas não é apenas isso. Então, eu acho que essa nossa. Olha só, pois é, tá Sim, vendo? A Vitória, oi Vitória, ela falou lá no Mato Grosso do Sul a mesma coisa, assim. A Vitória eu sim. conheci num curso sobre feminismo, mulheres e sujeitos da diversidade lá em Mato Grosso do Sul, mas acho que Massa. depois eu tenho a oportunidade de falar melhor sobre isso. Então, quando a gente para pensar a música apenas como esse fenômeno sonoro, essa categorização de sons agradáveis ao ouvido, e essa já é uma definição completamente errada e incompleta, por quê? Uhum. Porque quando a gente começa a entender ali as vanguardas, né, ali da modernidade, já não é agradável ao ouvido o que é que está acontecendo, né? Então, Sim. aquilo ali que aconteceu não é música, segundo essa definição, não. Mas, quando a gente começa a entender que a música é feita por pessoas localizadas, pessoas que têm marcadores sociais, que não estão nessa massa que se pretende igual, hegemônica, né? A gente começa a ver que a música, ela é muito mais do que o fenômeno sonoro apenas, né? E eu acho que a gente ainda, né, especificamente falando da escola de música, a qual nós dois pertencemos em um momento da nossa vida, a gente ainda tem aquela tradição muito forte, a gente tem uma orquestra muito forte, é um trabalho bonito, eu admiro bastante, Uhum. mas o que me deixa triste e um pouco desconfortável, inclusive, é entender que talvez aquela tradição europeia seja a Uhum. tradição hegemônica a ser seguida na escola. Por isso, quando a gente pensa em tradições europeias e tradições que a gente tem que sempre recuperar para não deixar morrer, sendo que esses compositores que a gente faz esse esforço de deixar vivo, fazendo homenagens a centenário, bicentenário e tudo mais, são todos compositores mortos, né? A gente, a gente realmente desvincula a sociedade e tudo que a sociedade traz da música. E a nossa concepção de música passa a ser uma concepção muito estreita. Por isso que eu arrisco dizer, por isso que nós somos tão conservadoras assim, na escola de música. Eu vou ir por esse caminho mesmo, né? Eu acabo não sendo tão dando explicações tão mais profundas e mais reflexivas, porque como eu já venho há alguns anos envolvido em militância e venho de um outro contexto, né? Eu venho da comunicação que, por uma coisinha muito simples, era batucado na porta do departamento e não tinha aula, sabe? A gente vem de um processo, estamos passando por um processo político muito desgastante no país. E eu me acostumei, por exemplo, a ir para a rua e encontrar meu corpo docente inteiro lá junto comigo, sabe? Eu me acostumei a ver isso. E foi muito estranho ir para a rua e não encontrar o meu novo corpo docente comigo lá. Como a coisa foi apertando, a gente começou a ver alguns que começaram a ceder, né? Eu lembro de um ato, até o que, acho que, não sei se foi o 15 mil, foi até o que antecedeu o 15M do ano passado, que eu vi, eu até postei, assim, ó, eu tô encantado, um momento histórico, eu nunca imaginei ver essa cena de alunos da escola de música presente e algumas poucas figuras que a gente vê que se colocam, né? Porque para mim, eu nunca fui fã da neutralidade, sabe? Na comunicação a gente aprende. Na academia, embora o mercado ainda insista nessa ideia de imparcialidade, que é só o Brasil que defende essa ideia nas comunicações, né? Mas o próprio Paulo Freire vai dizer, né, que não existe imparcialidade. Todo ser humano ele é orientado por uma ideologia, né? A questão é se essa ideologia ela é excludente ou inclusiva, né? Uhum. E aí eu acabo nem tendo muita paciência de tentar entender. Eu disse, meu amigo, o Brasil está indo pro buraco, sabe? Eu nunca vou esquecer de já os cortes vindo para as universidades e a escola de música fazer uma assembleia para decidir se os alunos iam poder estudar no corredor. Tipo assim, é um ponto importante, mas, cara, se der mais um pouquinho e nem não ia ter estudo no corredor nem em lugar nenhum. Sabe? Uhum. Então, assim, falta algumas coisas
quase um desabafo, até peço desculpas, mas é porque Não, tudo bem. eu acho que são algumas coisas que ficaram engasgadas em mim nesses 2 anos que eu passei lá. E aí, já no primeiro ano, quando a gente se conheceu, eu já estava no processo de acabar esse Desistir. ano, eu saio daqui, eu não quero mais, eu não, eu ia lá, eu me sentia mal em botar os pés lá, sabe? Não foi uma coisa muito, não foi uma experiência legal. Sim. Mas, enfim, vamos falar de você. Estamos aqui para falar de você e não de mim, né? Então, pra Acho que o galera cenário político é mais interessante. que vai se passar também, né? Porque você traz isso, mas assim, para quem for acompanhar depois, quem está acompanhando, eu sei que minha amiga Grazi, que adora acompanhar minhas lives, está aqui também. Né? Então, você é cearense, é formado em licenciatura pela Universidade Estadual do Ceará, mestre Isso. em Educação Musical pela UFRN e agora doutorando em Educação Musical pela Federal do Rio Grande do Sul, né? Inclusive você está em Porto Alegre nesse momento. Não, agora eu voltei por conta da pandemia, eu tô em Natal, porque o meu Ah, companheiro era e aí eu tô morando com ele agora. Voltei a sim. morar, a gente tinha se separado. Hum. Ah, Mas então sim, eu estamos fui para pertinho, Porto né? Alegre só para voltar para Natal depois. Uhum. E aí, tipo, você tem essa história. Como é que começa a história com a música, né? Como é que começa e tudo? Você é violoncelista? Começou já por aí? Enfim, conta um pouquinho desse um rápido histórico do início da sua caminhada na música. Certo. Eu tive música na escola durante um ano, quando eu estava na terceira série, no terceiro ano, né? E eu aprendi a tocar flauta, mas não era um instrumento com o qual eu me identificava. Hum. E no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, em 2010, eu descobri que tinha um projeto social que tinha instrumentos. E, segundo a minha amiga que me dá a notícia, você podia escolher qualquer instrumento que você quisesse. E na época eu queria tocar contrabaixo. Meu sonho era ser contrabaixista. Eu tinha o Paul McCartney como um grande ídolo, assim. Gostava muito, eu Massa. queria cantar, queria compor, queria tocar contrabaixo. Então, eu sempre gostei de instrumentos mais graves, né? E quando eu entrei nesse projeto, que foi no ano de 2012, não, desculpa, 2011, eu escolhi o contrabaixo. A gente fazia uma seleção, contrabaixo acústico. E logo na minha escolha, o professor disse que eu não podia tocar contrabaixo. E tá, mas por quê? Ah, porque você tem a mão pequena. Aí eu, ok, tudo bem, aceito por hora. Tá, mas eu não quero tocar violino, porque tinha um instrumento de orquestra lá. Qual o instrumento mais grave? Aí, violoncelo. Ah, então eu quero ir pro violoncelo. E a primeira aula que eu tive de violoncelo eu soube, não, é esse instrumento mesmo, gosto, porque é muito dinâmico, né? Você pode tocar muita coisa no violoncelo, muito prático e tal. Gosto muito. E eu comecei num projeto social tocando música popular, e depois, com 8 meses de instrumento, eu já entrei na licenciatura lá na UES, licenciatura em música. E o meu percurso na graduação foi um percurso de incômodos, né? Hum. Eu fui a, num grupo de 25 alunos que ingressaram comigo na graduação da UES em música, na licenciatura. Apenas 3 eram mulheres, eu estava dentro desse número. E aquilo ali para mim já começou a me incomodar, como se eu não fosse muito bem-vinda naquele lugar, mas ao mesmo tempo eu experienciava uma sensação de, poxa, olha só, eu consegui estar aqui é só homem que entra e tudo mais. E eu consegui entrar num curso totalmente masculinizado, assim. Só que com o passar do tempo, eu fiquei bastante desapontada com algumas disciplinas, especificamente história da música, que eu esperava ver a história da música, meu primeiro semestre. Vamos lá, vamos descobrir uma música aí africana, vamos descobrir uma música asiática. Não, não foi isso. E aí aquilo já começou a me incomodar. E quando eu cheguei no quinto período, eu fui do CA também por 2 anos. Hum. Fiquei sozinha na gestão porque as pessoas foram saindo, né? Fiquei sozinha, participava da reunião do colegiado sempre que tinha, e eu era silenciada, eu não conseguia falar na reunião do colegiado, mesmo sendo representante estudantil.
E no quinto semestre eu comecei a ver que no meu curso tinha uma discrepância muito grande entre uma disputinha, sabe? Entre licenciatura e bacharelado. Ai, eu topo, o bacharelado dizia, eu topo e vocês só leem. E aí a licenciatura ficava, mas eu não tenho tempo de tocar, eu tenho muita coisa para fazer. Isso sempre me incomodou, essa dicotomia, sabe? E aí eu peguei isso como o meu primeiro projeto de pesquisa, que não foi para frente, porque o meu professor ele falou que era mexer no vespeiro. E eu sempre gostei dessa ideia de mexer no vespeiro, porque eu acho que isso é fazer ciência. Se for só para reproduzir, a gente desiste de fazer ciência, a gente vai plagiar ideias, não é comigo. E eu terminei escrevendo sobre a história do ensino do meu instrumento numa perspectiva histórica, obviamente, né? Lá em Fortaleza. E aí, quando eu entrei aqui na UFRN, eu vim com essa perspectiva histórica, né, de resgatar esse ensino do instrumento, as figuras importantes e tudo mais, e em outro recorte temporal, né, que seria de 95 a 2015, só que eu comecei a me incomodar, porque eu parei para refletir quem seriam os meus personagens, e seriam todos personagens homens, Hum, masculinos. E aí eu e o professor Mário André, a gente começou a discutir, aliás, na classe, mais especificamente entre nós dois. A gente começou a discutir muito sobre pesquisa feminista, sobre etnografia feminista, sobre etnografia marxista. Isso me levou a uma reflexão muito profunda sobre aquilo que eu queria estudar. E aí eu comecei a pensar, tá, quantas professoras mulheres tem no violoncelo no Brasil? Quantas professoras estão em universidades federais? Foi a partir daí que eu comecei a minha pesquisa de dissertação. Só que essa perspectiva de pensar mulheres professoras de instrumento foi se dilatando, dilatando, até que eu cheguei ao estudo de gênero e sexualidade. E agora no doutorado eu estou trabalhando com gênero, sexualidade e uma perspectiva interseccional, né? Porque se uma pessoa é homem, ou se uma pessoa é mulher, ou se uma pessoa é não binária, certamente esses marcadores não é tudo que uma pessoa é. Então, uhum. a pessoa pode ser uma pessoa rica, uma pessoa com deficiência, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, então isso vai localizá-la de maneiras diferentes dentro de uma geografia. Massa. Me alonguei muito. Não, mas eu adoro gente que fala muito. Assim, por ser da comunicação, pessoas que falam muito, eu me dou muito bem com elas. É, entrando já um pouco já nessa sua pesquisa de mestrado, porque ela tem um título muito interessante que já meio que sugere o que é que a gente vai encontrar quando ler, né? Inclusive eu até mandei para algumas pessoas já há um tempo, né? Disse, depois dá uma sacada nesse, nesse trabalho aí. E tem uma amiga minha, Morgana, que é do MST, inclusive, que ela ficou encantada quando de ver alguém pesquisando gênero na escola de música, né? Que E aí o título, massa! né, de não se nasce professora, torna-se professora, né? Obviamente é inspirado na frase Simone da Beauvoir. Simone de Beauvoir, né? Fala aí um pouquinho, então, assim, mais aprofundado justamente sobre como foi esse processo. E quando você se depara com um número minúsculo de professoras de violoncelo, né? E decide, não, é isso aqui que eu tenho que adentrar e pesquisar, né? E aí já até colocando uma outra questão dentro. Quando eu fui divulgar, eu coloquei entre o que você é, também coloquei como feminista, porque eu acho que isso é um ponto importante. Isso já diz muito qual vai ser o tipo de discurso que vai vir, né? E eu sou do tipo, justamente por não acreditar na imparcialidade da imprensa, eu sou da perspectiva de que eu tenho que declarar bem qual é o meu lado, para as pessoas Uhum. saberem e poderem ler melhor o que é que eu vou falar, né? Saber, eu estou falando desse ponto de vista, né? Quando é que você se encontra e quando é que você começa a se reconhecer enquanto tal? Foi a partir dessa pesquisa ou foi antes? Você já falou que o fato da graduação de ter poucas mulheres foi algo que já passou a lhe incomodar. Mas quando é que Sim. você realmente se reconhece, né? Porque, que queira ou que não queira, por mais que seja um,
uma pauta muito antiga do feminismo, assim, já vem de séculos. De certa forma, talvez assim, a última década foi quando a coisa ganhou um pouco mais de força, principalmente entre a galera mais, as meninas mais novas, a nova geração, tem vindo uma geração mais empoderada. Né? Uhum, A gente já é de uma geração que já está ficando um pouco para trás. A gente foi sim. da geração, ainda da geração que baixou MP3, né? A nova geração é do streaming. E quando é que Sim. você se reconhece enquanto feminista e já entrando assim quando você se depara com essa situação e professores e pô, isso aqui que eu tenho que pesquisar. Certo. Eu me reconheci, eu me auto-intitulei feminista em 2018 pela primeira vez. E eu sempre tive práticas de embate, né? Eu nunca aceitei que uma pessoa me falasse, não, você não pode fazer isso. Eu sempre quis saber o porquê, e se aquele porquê me fosse convincente, eu aceitaria, né? Uhum. Mas eu sempre fui essa pessoa realmente do embate, do debate, da discussão. E então foi em 2018 que eu me afirmei como feminista, porque eu comecei a consultar a literatura. Eu sempre fui muito cuidadosa com os marcadores que eu apresento, né? E o feminismo ele foi surgindo na minha literatura e eu fui entendendo o que era, porque o discurso vendido do feminismo é um discurso perigoso, né? Sim. A gente tem um feminismo que prega uma sororidade mal contextualizada, a gente tem um feminismo que vende produtos e vende sonhos, quando na verdade o problema não é tão simples assim de resolver. E então eu me auto-intitulo feminista a partir de 2018 mesmo, né? E isso realmente foi um processo, eu não consegui desvincular a minha vida, o meu processo que eu estava vivendo na minha vida pessoal e afetiva da construção da minha pesquisa. Então, tudo o que está ali no meu texto teve um peso muito grande na minha vida pessoal. Inclusive, o feminismo me ajudou a pensar outras questões, né? Tanto as questões de classe, as questões de raça, mas principalmente as questões sobre especismo. E aí também, a partir de 2018, eu já vou me remodelando como pessoa vegetariana, ovo-lacto vegetariana com restrições aí, fazendo parte do movimento vegetariano e vegano, carregando essa bandeira também. E também, através da minha pesquisa, das minhas leituras, eu me torno apoiadora da causa LGBT e uma militante por isso também. Uhum. Então, então foi a partir de 2018, porque. Ui, desculpa, o celular caiu. Porque eu acho que tem muitas mulheres com práticas feministas que não se reconhecem como tal por medo da palavra, né? Uhum. E isso é muito sintomático. Eu gosto da perspectiva da Patricia Hill Collins, que ela diz que se a palavra está atrapalhando, a gente troca a palavra. Mas eu não sei se seria um processo tão simples, né? Obviamente, o feminismo agora, dessa terceira e quarta onda, ele tem se expandido muito e deixou de observar apenas as questões relacionadas apenas à figura feminina cis, né? Sim. Porque muitos, a gente precisa falar isso, é polêmico, mas a gente precisa falar. Muitos feminismos excluem pessoas não cis, né? Isso para mim é super problemático. E com essa pauta dilatada, a gente começa a ver outras figuras que não tendo como centro a mulher cis, né? Então é a esse feminismo que eu me agarro, um feminismo mais amplo, que considere interseções entre marcadores sociais e, obviamente, com essa atenção para o lugar social do sujeito. Antes de você falar da parte do mais propriamente da pesquisa, né? Mas você tocou no ponto do feminismo que vende produtos, né? E aí, assim, eu sempre observo e até comentei em algumas lives, tem um grande amigo que é o Renan Mateus, ele é sociólogo e a gente volta e meia faz umas lives aqui que a gente começa a debater política e futebol e música e faz tudo. E a gente comentou, acho que até, se brincar, acho que foi ontem ou semana passada, não sei. E sobre algumas situações, enquanto quando a mídia ela se apropria de certas pautas,
de certas pautas de demandas sociais, de grupos sociais, eu acho que a gente até citou um exemplo assim mais recente, assim pegando um exemplo bem quente do Big Brother, que Hum, gerou assim altos embates, né? E que às vezes eu observo que alguns setores, não sei se talvez por uma falta de orientação, é uma galera muito nova que às vezes começa a se apropriar do discurso, eu acho massa, mas às vezes você vai com tanta sede ao pote e entre algumas problematizações que meio que esquece que o BBB é um programa de entretenimento de uma empresa privada, né? E que ele está se apropriando do discurso, não é porque ele passou a ser sensível à pauta, é porque existe uma demanda de mercado, porque é um público muito amplo. Então, se você não adere a essas pautas, você perde consumidores. E óbvio. consumidores são dinheiros. Então, assim, o que está em jogo é o dinheiro. Então, Sim. e aí entra na questão do feminismo, que foi uma das pautas muito presentes. E aí você vai ver também as várias níveis, né? Você entra no feminismo negro, que aí já tem uma outra pauta muito específica, né? Eu tô aqui falando fora do meu lugar de falas, né? Só para exemplificar, não vou adentrar porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas só para exemplificar em termos de comércio, aí entra muito na questão da grande mídia, que na verdade o que há aí é um interesse financeiro, né? De se apropriar das pautas, porque se tornou cada vez mais forte, é uma geração que vem se tornando empoderada, que é mais que para o mercado é um público consumidor. E ele entende que se ele não Hum, aderir a essa pauta, ele vai perder dinheiro. Então é por isso que ele, exato. ele incrementa isso, né? É, e aí você falou que se tornar feminista foi algo que influenciou diretamente tudo. Tem Sim. uma grande amiga minha, Suevelyn Casimiro, se formou recentemente em jornalismo, e ela fez uma pesquisa sobre o primeiro jornal feminino de Natal, um jornal Hum, chamado A Via Láctea, que tem mais de 100 anos. E na banca dela, uma das professoras que fez parte da banca teceu uma pequena crítica a ela, porque a Suevelyn historicamente é uma militante feminista e assim de militar em partidos, né, de construir os movimentos. E aí houve uma pequena crítica de que ela, por um momento, não estaria sendo científica, estaria sendo uma militante, muito mais no seu trabalho. uhum. Teve algum tipo de crítica desse tipo para com você, considerando que você disse que ser feminista influencia diretamente. E aí eu pergunto, até onde vai o pessoal para o científico, né? Uhum. Até onde você acha que isso é positivo e até onde você acha que isso é negativo? Houve isso e como você enxerga isso? Olha, não, esse mesmo discurso não é uma coisa que eu ouvi, é uma coisa que eu escuto. Tá no presente, é uma coisa realmente presente. Mas quando a gente bate o martelo a utilizar esse ponto de vista feminista para a construção das nossas pesquisas, a gente precisa considerar que aquele conhecimento que está sendo construído ali, ele é localizado, né? Então, por isso que no meu primeiro capítulo de dissertação pode parecer cansativo para muitas pessoas, mas é a partir dali que eu vou construindo, eu vou, aliás, construindo não, mas compartilhando a minha vida, a minha trajetória com a pessoa que está me lendo, para ela entender como é que eu cheguei ao meu objetivo geral de pesquisa, né? Eu não acredito nessa ciência neutra, né? Uhum. Para mim não existe perspectivas neutras, concordo com você. Mesmo porque, se a gente for falar de ciência tal como a gente conhece, né, essa ciência que é avaliada pela CAPES, no CNPq e tudo mais, a gente precisa ver também os financiadores daquela pesquisa. Muitas vezes são empresas que estão por trás, manipulando resultados. Sei. Então, não existe essa pretensa neutralidade. E eu, como uma feminista, que faço pesquisa, que desenvolvo pesquisas, eu escuto isso também, de que você precisa ser objetiva, você não pode misturar o pessoal com o profissional. Tá, mas eu não sou pessoas diferentes, eu sou uma pessoa só fazendo um trabalho. Então, estudar sobre o desenvolvimento profissional docente também ali com a perspectiva do Antônio Nova, que é o que eu abordo
no terceiro capítulo da dissertação, me ajudou também a pensar o meu desenvolvimento enquanto professora e pesquisadora em formação, pensar esse desenvolvimento como uma onda que leva tudo junto. Então, eu sou essa mulher violoncelista, professora, pesquisadora em formação, e todo o resto, filha, mãe de gata, companheira, então tudo isso eu carrego, não tem como separar. Então, a teoria feminista, ela te proporciona essa localização de quem está falando, né? Mas a gente precisa entender também que para construir ciência, a gente precisa de método, a gente precisa de fundamentação. O que eu sempre tenho cuidado nos meus textos é de deixar bem claro que não é um panfleto. Eu tenho muito medo de transformar as minhas coisas em panfleto, porque o panfleto a gente vai militar na rua. O panfleto, ele não precisa dizer é, em profundidade como você chegou naqueles resultados. Ele é só o resultado. Ou é Uhum. uma frase de efeito, ou isso. Na ciência, a gente precisa de método. Por quê? Porque para validar, a gente precisa ter dos nossos pares aquele passo a passo bem explicado para que, caso uma pessoa queira replicar a pesquisa, ela chegar no resultado aproximado. Mas em ciências humanas a gente não consegue chegar nesses resultados aproximados, né? Mas a gente tem que ter essa noção de que aquilo foi rigorosamente pensado, está estruturado em bases científicas, né, em discursos científicos que já foram problematizados e passaram por um processo de avaliação de outras pessoas que também podem ser preconceituosas, mas estavam ali fazendo esse exercício de reflexão profunda. Uma coisa que talvez na militância, essa militância mais de rua, tenha outras questões muito mais urgentes para se preocupar e que não deixem essa reflexão em profundidade, né, que a gente da academia está proposta a fazer. Entende? Então, eu tenho essa percepção de militância, obviamente, e de pesquisadora acadêmica, mas eu tenho um cuidado de não transformar os meus textos em panfleto. Eu acho que esse é o grande X da questão. Uhum. Agora, finalmente entrando na questão do seu trabalho, né, de dissertação, como é que foi Sim. ao se deparar com a situação de professoras de violoncelo e decidir, é isso aqui que eu vou pesquisar, e o desenrolar da história. Essa ideia surgiu em maio de 2018. Foi quando eu remodelei a minha vida e o meu projeto. E aí eu comecei a fazer um levantamento que, inclusive, está nos anais do Encontro Regional Nordeste da ABEM 2018, que eu vou pesquisar, procurar essas professoras de violoncelo no Brasil e eu encontro apenas 6 mulheres atuantes em universidades federais. Se a gente parar para pensar, para nós da licenciatura e da educação, a docência universitária é o topo. Não quero fazer juízo de valor, Uhum. mas a gente tem ensino fundamental e o ensino superior. Se a gente botar uma lupa, a gente vê mais mulheres nesse ensino infantil. E as mulheres não estão aqui no ensino superior. E isso, para mim, foi muito gritante. Quando eu descobri que existiam 6 e que esses 6 era um terço do número total, eu fiquei muito assustada. Nossa, olha só, então tem um problema e eu preciso investigar. E eu acho que esse problema, como eu já carregava essa perspectiva histórica, né, esse olhar mais historicizado, aí Uhum. eu, ok, esse número 6 é que se justifica pela história. E foi por aí que eu comecei. Na minha dissertação tem um longo período um longo capítulo, na verdade, de períodos históricos. Então, eu vou analisando como é que a mulher entra na educação básica, como é que a mulher entra na universidade, como é que a mulher se torna a maioria do corpo docente do ensino infantil. Então, para mim, é, esse sintoma, né, ser uma das 6 professoras de violoncelo em universidades federais, é justificado por toda uma história. Então, para mim, isso foi muito grave, porque eu sou violoncelista e eu tenho pretensões a ser professora universitária.
eu não me vejo em outro nível de ensino. Eu gosto, já passei por todos, né? Do ensino infantil ao ensino superior com o meu estágio, que você foi, a gente dividiu aquele momento ali do Sim, sim, estágio sim, com o sim. aluno. Então foi ali que eu me encontrei, né, como professora universitária. Mas para mim achar esse número tão pequeno foi uma coisa que de identificação. Ok, se não tem essa abertura, como é que eu vou entrar, né? Então foi por aí que eu comecei a dissertação. Grazi já mandou um elogio aqui, né? Que linda você. Oi, Grazi. Deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado mais. Porque é uma pessoas que têm muitas facetas, a gente acaba se perdendo até aqui nas questões. Mas, assim, e aí, esse intercâmbio, aliás, essa mudança agora do Nordeste para o Rio Grande do Sul, né? Foi Uhum, tipo, vou tentar para lá, essa mudança, porque alguma coisa também que leva, né? Porque a Federal do Rio Grande do Sul. certo. Isso é muito fácil de responder. Porque no nosso curso, na pós-graduação em música, o Hum, único curso melhor avaliado é o da URGS, né? A Federal do Rio Grande do Sul. hum, Então, eu não queria, no momento dos cortes, colocar minha carreira em risco. Eu queria continuar pesquisando. E eu sabia, naquele momento, que seria muito mais difícil arrancar bolsas de pesquisa de programas que fossem nota 7, né? Que é a nota máxima. Então, essa foi a primeira estratégia. A segunda foi porque as poucas pesquisas sobre gênero e sexualidade na educação musical, que se a gente colocar em observação, a gente vai encontrar, de fato, duas pesquisas nesse sentido. Ai. hum. Oi, Léo, que prazer te ver aqui. O Léo é um querido. Aí ele apontou Cumprimentar. aqui, né? Olha só. Pois é, Léo. Exemplo aí na Tem um processo prática. histórico que explica isso daí, essa ausência de professoras em universidade. Sim, Uhum, mas deixa eu pegar o gostinho. Aí a minha segunda estratégia foi pensar na minha futura orientadora, que é a minha atual orientadora agora, né, que é a professora Luciana Delbem, que foi ela que orientou as duas únicas pesquisas sobre gênero e diversidade sexual em educação musical, especificamente em educação musical. Que a gente tem outras pesquisas sendo desenvolvidas em etnomusicologia, por exemplo, ou na área de educação, mas em educação musical tem duas pesquisas, que é a da Gabi Quenin, de 2019, que é a dissertação dela, e a tese da Vivian Zidlek, de 2016, que falam sobre gênero e diversidade sexual no ensino de música, na educação musical, né? Então, também pesou muito essas duas coisas. Tanto sim. a bolsa, porque eu não conseguiria, eu admiro quem consegue, mas eu não sou uma pessoa que conseguiria trabalhar fora e desenvolver uma pesquisa com o teor reflexivo que eu gostaria de apresentar, né? Porque eu me engajo em tudo que eu faço, então para mim seria muito difícil conseguir um Uhum. emprego e me sustentar no Sul. E também seria prejudicial para mim e acredito que para o desenvolvimento da pesquisa e para outro programa que não tivesse uma perspectiva mais aberta de gênero e diversidade sexual, sexualidade, em música, porque tem programas mais próximos daqui, né, da onde eu falo agora, de Natal, mas que não consideram isso, o gênero e tudo mais, como possíveis possibilidades de pesquisa em educação musical. E isso, para mim, ainda é muito problemático, porque foi uma coisa que eu enfrentei aqui no meu primeiro ano de mestrado, quando eu tive que escutar dos meus colegas, dos meus professores, com poucas exceções, de que o que eu estava me propondo fazer não era pesquisa, e que isso não era nem válido para a educação musical, que isso era coisa da sociologia, e é por isso que o meu primeiro capítulo se chama Essa Não É Uma Pesquisa em Educação Musical, uma homenagem a quem disse que eu não conseguiria fazer, e, e aí eu não gostaria, Afrontosa. sou, eu não Afrontosa, gostaria de afrontosa com H no continuar. final, inclusive.
Sim, eu não gostaria de continuar num programa que eu tivesse que ter 4 anos de embates explicando que essa sim é um tema possível em educação musical. Aham. Então, eu vou falar uma coisa que eu devia ter feito essa pergunta logo no início, né? Porque a opção, obviamente, assim, por educação musical e não por ser. Porque às vezes a gente. A dicotomia que você falou, né? Ou é Sim, bacharelado, ou é. Exatamente, é assim licenciatura mesmo. Afrontosa com a café. afrontosa. Existe essa coisa, né? Ou eu vou tocar, assim, geralmente quem vai dar aula acaba deixando um pouco o lado É, instrumentista de uhum, lado, né? Por que sim. você fez essa opção pela educação musical? E também, assim, você ainda se considera um instrumentista de fato, assim, de se Ah, isso é bem dedicar de delicado. fato? Uhum, bem delicado. Uhum. Quando eu decidi que eu viria fazer algum curso na UFRN, foi em 2016. Então, eu já estava com 4 anos aí na UES, que eu entrei em 2012 lá, mas eu enfrentei pelo menos 3 greves, e uma das greves foi uma greve de semestre inteiro. Então, não foi uma coisa certinha no tempo, né? Mas eu já estava decidida que eu viria fazer o bacharelado em violoncelo em Natal com o Fred. Só que o que aconteceu? Eu estava estudando repertório, inclusive, e teve um dia que estava muito perto do envio do vídeo e eu não estava conseguindo pegar um dedilhado. E eu gostava muito da pesquisa que eu estava fazendo sobre ensino do instrumento, sabe? Sim. E aí eu recebi recomendações na época da minha professora e dos meus pais de não repetir a graduação para não ter duas graduações no currículo, para eu ir para frente e depois lá na frente eu faria outra graduação, mas que eu continuasse com mestrado. Eu nem pensei em especialização, na verdade. E foi isso que eu fiz. Eu abri mão desse ensino mais técnico do violoncelo para me dedicar à pesquisa. Mas aí no meu primeiro ano de mestrado, eu consegui, no primeiro semestre do segundo ano, eu consegui alinhar as duas coisas. Eu estava fazendo música de câmara, eu estava estudando ali diariamente, mas a partir de outubro de 2019, minha vida mudou muito, que foi quando eu tive que escrever o meu projeto de doutorado, que foi quando eu tive que escrever minhas comunicações para a BEM, ministrar o curso lá na ABEM, no Mato Grosso do Sul, e foi lá que eu conheci a Vitória. Uhum. Então, ir para Porto Alegre fazer as provas, estudar para as provas, que tinha uma bateria de livros para ler. E aí, a partir daí, eu fui me distanciando do instrumento com algum pesar, sabe? E nessa pandemia eu tentei, realmente, eu tenho tentado voltar, mas não tem sido fácil. Eu acho que a pandemia tem mexido muito comigo, psicologicamente, não só comigo, com muitas pessoas. E eu tô me dando esse espaço de me distanciar agora, visto que virou um instrumento de tortura, assim, vou estudar só para botar o dedo no lugar. Mas eu vou tocar onde? Pra quê e por quê? Então, se não for para, eu gosto muito de fazer música em conjunto, em quarteto, eu adoro. Se eu não tô tendo isso agora, paciência, vamos esperar passar e depois a gente vê o que faz. Mas gosto muito de dar aula de violoncelo, mas a partir do começo do mestrado eu peguei a pesquisa, assim, como coisa que, nossa, eu amo fazer pesquisa, não me vejo fazendo outra coisa, assim, o negócio é docência e pesquisa mesmo. Pode crer. Eu vou encaminhar, a gente vai encaminhar já para os finalmente. Eu vou jogar uma última questão, e aí é totalmente de ordem quase que filosófica, considerando que você é uma pessoa que vem com uma bagagem teórica muito legal. E é uma questão que, na real, eu vinha preparando o eu Ai, acho que desculpa. tem alguém chamando aí. Tá me ouvindo? Sim, Ah, massa. E aí, tá baixinho, Abner. eu acho que foi porque vibrou aí e bagunçou Ixi, tudo. foi. Deixa eu te chamar novamente, que às vezes Tá? acontece isso. Tá bom. Coisas do ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ver se dá certo assim. Hum,
E não, eu acho que você vai ter que sair para solicitar novamente, tá certo? Solicita mais uma vez a... Tá, você sai, volta e solicita que aí eu consigo lhe chamar, tá certo? Pronto, agora vai. Oi? E agora? E agora, tá me ouvindo? Pronto. Sim. Ótimo, show. Eu já aprendi já as manhas já dessas lives, já desses. Eu vou fazer uma questão que eu venho preparando, na verdade, o roteiro da entrevista de amanhã. E tem uma questão que eu vou até querer jogar para o ex-ministro, mas eu já vou ensaiar com você. Ai, Deus, vamos lá. Tem um canal que eu acho que você até acompanha, que é o Tempero Drag, com a Rita. Adoro! Aham. Tem um vídeo que eu assisti, talvez você tenha visto também, e ela aborda um debate muito interessante. Eita, tem De alguém chamando novo, aí gente, também. desculpa, deve ser muito sério. Ai, Deus. Ah, Mas tá me ouvindo legal ou tá baixinho de novo a voz? tá baixinho, mas vamos fazer o esforço para não Tá certo. decepcionar a galera. E aí tem uma abordagem que ela faz, muito legal, sobre uma frase que é acreditada a Adorno, né? Que é haverá poesia e após Auschwitz. E ela faz o Sim, questionamento que eu eu vou querer jogar novamente para você, e você, enquanto musicista, alguém que das artes e que está inteirada com o que a gente está vendo. E aí, obviamente, eu vou falar poesia, expanda isso o máximo que você puder. tá. Haverá poesia após a pandemia e ao pandemônio? Acho que sim. A gente tem esse super poder de fazer das artes esse meio de expressão, né? Uhum. Obviamente, minha crítica é aquela arte, né, que a gente já falou, que se pretende neutra e que ignora. Também tenho críticas muito severas ao que eu chamo de good vibismo, né? Estou aproveitando a pandemia o máximo que eu posso, tomando meu suco detox, fazendo minha yoga todos os dias e tudo mais. E eu tenho minhas críticas a isso, mas eu acho que a arte uma prática, né? A prática artística nos acompanha desde sempre, né? Desde quando a gente se entende. Aliás, antes da gente se entender como um sujeito, a gente já tinha as nossas práticas artísticas, né? Então, eu acho que Uhum. sim, haverá arte, artes no plural, música especificamente, mas o que eu espero, pelo menos eu vou tentar trazer para a música, o que eu espero é que seja uma música mais humana, mais humanizada. E quando eu falo isso, é uma música que não exclua pessoas, não exclua corpos e não exclua situações políticas, tal como o que a gente está vivendo agora, uma situação altamente genocida, né? A gente tem um genocida no poder, então isso não dá para ignorar no nosso fazer artístico, né? E aí a gente pode trazer até para a pauta a ideia do artivismo, né? Essa Uhum. arte engajada politicamente, que se entende como uma prática social. E aqui eu bato na tecla, tanto quanto a professora Josamara Souza, e a professora Luciana Delbem também trata disso, de certa forma, ela proporciona a gente pensar assim, que tá tudo muito localizado na sociedade, então não adianta tentar tapar o sol com peneira, que as artes, elas precisam sim do mundo, porque senão a gente vai ficar só naquela subjetividade, eu acho isso bacana, mas arte não é só isso, né? Que eu quero me expressar para que as outras pessoas entendam ou não, isso não é do meu feitio, então eu vou só tirar isso aqui de mim, tentando descontextualizar e deshistorizar o negócio. Isso eu não sou muito fã. Eu gosto de práticas artísticas mais propositivas socialmente. Então, eu acho Uhum. que vai haver sim,
mas eu acho que a gente precisa pensar na nossa arte, na nossa prática, e aqui eu puxo a discussão para a educação musical, né? Não só nas músicas que a gente apresenta, mas na nossa prática pedagógica como um todo, na nossa prática de pesquisa, na nossa prática de militância também, que não seja uma militância que exclua pessoas, novamente falando isso, Uhum, né? Não adianta você pertencer a uma militância que só vê uma bandeira, que carrega uma bandeira. Eu acho também que esse discurso mais fragmentado de identidades ajudou a gente a eleger o que a gente elegeu, não falo nem quem, porque para mim ele não é. Eu uhum, já, ele já passou por um processo de desumanização para mim. Então, para mim ele é um monstro. E eu vou me recusar a falar o nome dele. uhum. Mas acho que essa fragmentação que a gente faz, né, tem muito a ver com o sistema com o qual a gente está inserido, nos ajudou a eleger e a viver parte do momento que a gente está vivendo agora, né? Então, aí me prolonguei muito porque eu gosto de falar, né? Eu acho Mas ótimo. sim haverá arte. Acho ótimo. Inclusive, é porque as questões eu até não estendi muito, né? Assim que por mim a gente até estendia aí, entrava no outra live e tal. Mas por hoje, deixa para um próximo momento, né? Por hoje eu já vou lhe Ah, agradecendo por imagina, essa eu que agradeço disponibilidade. muito. Foi assim, para mim muito especial. Assim, como eu falei no início, né? Assim, eu realmente eu sou uma pessoa que lhe admira muito. Sigo tudo que você anda fazendo, eu estou acompanhando, porque você é daquelas pessoas que que eu pelo menos olhe, são poucas as que eu posso olhar e dizer, essa pessoa fala o que eu queria dizer, num ambiente que eu queria. Né? E você é dessas poucas pessoas que falam o que eu gostaria de dizer, que eu talvez tentei me encontrar, não consegui, mas que bom que alguém está fazendo isso por mim. Por Fico muito hora vou feliz, pro, sabe, né? por hora eu vou pro outro lado. Eu vou lá para as ciências sociais mesmo, que é onde eu me Que a enxergo gente mais, né? precisa da perspectiva musical nas ciências sociais, assim como na Uhum. educação, né? A gente precisa de músicos e músicas fazendo, ai, Ávida, fazendo parte aí de outras áreas e trazendo a discussão pra gente, né? Então é isso, gente. Eu agradeço quem agora que acompanhou. Quem não me segue, me siga. Siga o perfil do Pandemia Cultural também. A partir de semana que vem vamos estar concentrados todos lá. Amanhã, às 4 da tarde, uma horinha mais cedo, eu vou comemorar um mês de projeto entrevistando o ex-ministro da Cultura e o sociólogo Juca Ferreira. E aí, essa conversa promete, vai ser assim, o auge da minha curta carreira de Uau, jornalista. que E é isso. massa! Ao longo da semana tem outros Obrigada, Abner, debates. pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que assistiu, que passou por aqui. Obrigada, Abner, também amo você. Um beijo para todo mundo e vamos seguindo aí, entendendo a Uhum, música como um fato social exato. e que, por ser um fato social, é generificado e sexualizado. Exato. Até falando em Beijo para fatos todo mundo. sociais, né? Não sei se deu para ver, eu tô com a camisa tá ao contrário, mas aqui tá a Tá ao maré contrário. complexa. Mas a maré complexa, referência ao complexo Não, da maré. concordo. E o complexo da maré foi quando eu adquiri essa camisa num encontro de comunicadores da periferia em 2017. E assim, hoje a gente teve essa notícia trágica do assassinato, mais um, da polícia genocida do Rio de Janeiro, né, do garoto João Pedro, e aqui ele era da comunidade do Salgueiro, mas aqui eu trago o Complexo da Maré e representando todas as comunidades do Rio e todas as periferias do mundo, especialmente do Brasil, onde a polícia exerce o seu papel de eliminação e higienização social. Eu que sou de Felipe Camarão, não posso jamais me calar diante disso, então fica aqui o registro. Quantos mais ainda vão ter que ir, né? Que serem tirados da vida tão cedo, né? Quantos mais? Só mais um? É só um número? Não, é uma família que está chorando aí, alguém que foi tirado tão cedo da vida, né? Então, nosso tempo já vai acabar aqui. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo e amanhã estou aqui, 4 da tarde. Tchauzinho Tá bom, Abner. Obrigada. Beijão. Tchau, e tchau. fiquem em casa. Fique em casa.